O e-mail da doutora Elizabeth é dr. Portanto, doutora, não é dr. Elizabeth com TH, não é isso, doutora? ZTH. Elizabeth com ZTH Kipman, KIPMAN, @hospitalsaofrancisco.org.br. Sem o tio. Não se desespere que eu vou repetir. dr. Elizabeth, com TH, com Z, Kipman, KIPMAN, hospitalsaofrancisco.org.br. O e-mail da doutora Priscila é priaquino@uol.com.br. E o e-mail do Ellison você encontra na página dele, ellison.com, ellisonsantos.com. Ele já me corrigiu aqui rapidinho. O Ellison também, você vai encontrá-lo no Twitter, @EllisonPsicólogo. @EllisonPsicólogo. Obrigado, queridos. Quero agradecer a presença de quem está aqui com a gente, aqui no estúdio da Canção Nova. Obrigado. Tem gente de São Bernardo do Campo, de Belém do Pará, Telêmaco Borba, na Bahia, Jacareí, São Paulo. Está acompanhando a doutora Elizabeth, não é isso? Como é o seu nome, querida? Nilce. Seja muito bem-vinda. De Lorena, São Paulo. Quem é essa daí, doutora Priscila? É para falar a verdade? Claro que é para falar a verdade. É minha amiga, minha secretária e meu pitbull particular. Ninguém chega até a mim se ela não quiser. Essa é a Kelly. Olha o tamanho do meu guarda-costas. Quero mandar um querida... beijo para a mãe dela. Por favor. Minha amigona, Dona Hilda. Dona Hilda. Reza para mim de montão. Foi bom porque a Dona Hilda beijo, viu viu, a Kelly Dona aqui com a Hilda? gente também. E aí a Kelly também é amigona da Eliana Sá. Eu digo às vezes, liga logo, já fala com a Pri. Ela não, vou ligar para Kelly, porque ela é minha amiga. Eu só não fico com ciúmes. Eu só não fico com ciúmes porque para Kelly eu perdoo. E aí, assim, ó, quer chegar até mim, fica amiga da Kelly. Beleza. Entendeu? Agora você já sabe quem é a Kelly. Muito bem, obrigado. Obrigado pela presença de todos. Uma alegria recebê-los. Vamos às perguntas. Sua pergunta está aqui prontinha. Vamos lá, Leila. Para a doutora Elizabeth. Não vou identificar a pessoa, mas ela pergunta o seguinte: quanto tempo dura os sintomas do climatério? Há aproximadamente 10 anos, sinto-os todos, com exceção dos ressecamentos, geralmente relatados. Uso Estrevagel mais progesterona e alguns outros remédios manipulados. Há estudo de quanto tempo se pode usar esses hormônios? Eles podem causar câncer? Esse é a tal história. Tem pontos positivos e negativos no uso da reposição hormonal. Houve um boom. Não, primeiro, no tempo dos antanhos, quando eu me formei, era contraindicado, em princípio, o hormônio na menopausa, inclusive pelo potencial de cancerígeno que tinha. Depois houve uma verdadeira explosão, há uns 15 anos atrás, indicando e forçando o uso, forçando em termos de propaganda, o uso indiscriminado do hormônio na menopausa. Inclusive dizendo que resolvia e melhorava, prevenia muito problemas de coração, infartos, etc., coisa que não foi comprovada, ao contrário. Então, o hormônio, com certeza, temos certeza que ele melhora aqueles fogachos e previne a osteoporose. São os dois pontos que os trabalhos, em princípio, concordam. Outros problemas variam de pessoa a pessoa em diferentes circunstâncias. Uma coisa quando você usa muito tempo o hormônio, é mais difícil deixar. Porque quando você começa, às vezes, os fogachos, as reações, principalmente esse calorão, vem mais rápido quando você de repente, o hormônio via oral, né? O hormônio de reposição. Então, de novo, você me desculpa, cada caso é um caso e a gente precisaria saber se você deve diminuindo aos poucos a dose, mas se você já toma há 10 anos, você não falou a idade, né? Não, ela não fala. Não falou? Não, ela não fala a idade. Se você já toma há 10 anos, é bom rever, sim. Tem seus problemas. Agora, parece que vocês usam um local. O estrogênio parece local. Então, não é estreva. É estreva? É Estrevagel, progesterona micronizada e testosterona base manipulada.
Acho que precisava rever, porque se faz 10 anos que você usa isso, na minha opinião. E outra coisa que eu queria dizer para você, cada médico tem uma conduta, viu? E a conduta, às vezes, pode ser certa, tanto uma quanto outra, e depende da experiência pessoal ou da escola que ele escolheu ou onde se formou. Na minha opinião, você deveria avaliar para ir deixando esse hormônio, na minha opinião. Tem também a questão do modo como a pessoa se faz acompanhar, não é? Porque me veio aqui a possibilidade dessa senhora já há muitos anos não procurar um médico e continua. Mas ela falou que faz muitos anos, não falou? Não, ela fala que há aproximadamente 10 anos ela fala Ela de todos os usa, ela não sintomas, fala que ela não e procura ela você. usa, Não julgue ela as pessoas, viu, Ricardo? Não. Eu queria falar uma coisa, não gente. Não estou julgando, não. Porque uma brincando das com coisas você. que me preocupam nesse caso, já falei isso uma vez, é de ter aqui algum dado que me ajude a compreender se a pessoa, de fato, ela está fazendo, sabe aquele acompanhamento médico? Adequado. Ela vai quando ela diz assim, que o médico diz, olha, volte daqui a 2 meses, mas será que ela está voltando mesmo? Será que ela está... E em reposição hormonal, isso é muito sério. Por isso que eu fico preocupado. Doutora. Viu, gente? Sem julgamento para você, tá? Olha, eu queria dizer uma coisa. Morre por ano, no Brasil, entre todas as idades de mulher, desde uma prematurinha que nasce até a pessoa mais velhinha, mulher que morre, o total em torno de 450 mil, 490 mil mulheres por ano no Brasil, por todas as causas. A última estatística dá 487.137. Sabe qual que é a maior causa de morte? Em torno de quase 200 mil, é por doenças do aparelho circulatório. E os hormônios têm influência nisso também. Influência para ocasionar o problema circulatório. O próprio aborto tem influência para o aborto provocado, não o aborto espontâneo, tem influência para os transtornos circulatórios. E, em segundo lugar, assim, numa desproporção de número muito maior, são os problemas de câncer, de modo geral, entre eles de mama, que tem influência nos hormônios, sim. Então, tem que avaliar. Na idade, eu trouxe até aqui, para você saber que, na idade fértil, é em torno de 60 mil mulheres que morrem, desses 480 mil, em torno de 60 mil que morrem na idade fértil. E a maioria está dentro dessas duas causas principais, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Não é assim usar hormônio e pronto. Isso tem que ter um controle. Não sei quantos endocrinologistas existem, mas aqui nós temos uma boa endocrinologista, se vocês quiserem procurar. A gente prescreve menos ainda do que ginecologista. Né? Ficou mesmo ainda um certo conceito que precisa usar hormônio. E agora, com esse incentivo muito grande a não envelhecer, etc., então existe um abuso, de modo geral, no uso de hormônio. É caso por caso, tem que ver risco e benefício de caso por caso. Você que usa há 10 anos, eu acho que você devia rever, sim, para ir parando. Obrigado, doutora. A Leila tem perguntas para a doutora Priscila. Isso. A Socorro Lima, ela quer saber, o excesso de peso pode interromper o ciclo menstrual? Isso faz ligação, Socorro, né? Socorro. Aquela resposta que eu estava dando antes do ovário policístico. É o seguinte, nesse caso, a idade também é muito importante, não? Também, mas eu estou levando em consideração que ela está dentro daquele período de vida reprodutiva. Então, desde a primeira menstruação até a última, Ok. né? Porque está menstruando. E aí o que acontece? Com a obesidade, na grande maioria das vezes, em mais de 70% das vezes, existe o que a gente chama de resistência insulínica, que é um acúmulo de insulina por conta ou da genética ou da própria obesidade. Aí a gente fica assim, quem veio primeiro, né? Se veio primeiro a genética ou se veio primeiro a obesidade. Na maioria das vezes, as duas situações andam juntas. E esse excesso de insulina é que faz o desajuste no ovário, causando ou não a sintomatologia clássica do ovário micropolicístico, que vai gerar irregularidade menstrual. Então, a ligação é direta, é totalmente ligada. Onde, na maioria das vezes, com o tratamento da perda de peso, com dieta adequada, atividade física, essa menstruação retorna ao normal, sem precisar de pílula, de
de nenhum outro tratamento artificial. Obrigado. Tem uma pergunta aqui que eu vou precisar, acho que de vocês três, porque ela se refere a uma questão possível de o que ela vive ser de origem emocional, não é? Ela é do Paraná e ela diz o seguinte, eu vou começar contigo, Elison. Ela diz, eu tenho 45 anos, tenho 1,57 m, peso 53 quilos, meu triglicérides é... o que ele escreve aqui? 1.405 hoje, era 1.405, hoje 1.366. Tenho acompanhamento com vários médicos, porque não sei se eu vivo tudo isso por questões emocionais, pois desregulo com muita frequência. O que eu faço para controlar minha saúde? Me ajuda aí. Então, todo mundo. Entender, né? Não, Essa já entendi. questão Não tem jeito. Não tem? Não tem jeito. Assim, primeiro, desculpa, depois você fala, devolvo. Essa é a Priscila aqui. Bonitinha, Não você fala, é. desculpa, já eu devolvo, deixa eu Não, falar. porque começou, fiquei vermelha até. É que assim, você começou a pergunta para ele, mas Você assim... está em casa, Priscila. 1,57 m, 53, você é magra. Para mulher com 45 anos, você tem um peso legal. Então, eu já entendi que você não tem abuso alimentar para ter 1.405 de triglicerídeos. Isso aí é uma disfunção hepática, genética, uma hipertrigliceridemia, provavelmente comum familiar, que é a deficiência de uma enzima no fígado, que as pessoas já nascem com isso, mas na infância a gente praticamente não faz exame. Na infância dela, então, com 45 anos a 40 anos atrás, ninguém dosava colesterol de criança. Logo que essa doença cursa assim, quando vem a vida reprodutiva, vem a menarca, a primeira menstruação, tende a melhorar, porque o estrógeno natural nosso, natural, não usado na reposição hormonal, ele atua no fígado, melhorando a metabolização do colesterol e triglicerídeos. Só que depois da 4ª década de vida, conforme vai diminuindo o estrógeno, essa deficiência da enzima do fígado vai piorar. Então, por mais que oscile por ansiedade, porque na TPM a gente come mais doce, mais carboidrato, esse triglicerídeos vai subir, minha amiga, você vai ter que tomar remedinho. Você pode fazer terapia, que ajuda para tudo, como eu já falei, mas 1.400 de triglicerídeos, o risco de você desenvolver uma obstrução, fazer uma doença arterial coronariana é muito grande. Então, com todas as terapias que a gente vai entrar junto, com o psicólogo, que eu devolvo para ele falar um pouquinho, vai fazer atividade física, pode ir numa nutricionista para ajudar com os que a gente chama alimentos funcionais, que são os ômegas, né? Ômega 3, ômega 6, ômega 9, os farelos, a aveia, vai ter que tomar remédio. Porque é muito difícil ter 1.405 de triglicerídeos só por má alimentação ou por estresse. Ou por questões emocionais. Ok, muito obrigado, Entendeu? querida. É muito alto. Elison diz O uma normal coisa é pra mim. 150. Olha, nesse caso, Elison, eu diria para ele, espera, não vai já no psicólogo, trata primeiro. Eu não aguentei. Elison, Não aguenta aguentei. mais, já volto contigo. Nesse As duas caso, estão impossíveis eu, aqui. não aguentei. Nesse caso, eu Percebi. acho que você perde uma cliente, viu? Porque o tratamento é físico Não, e primeiro, precisa né? falar para ela que não tem culpa, porque às vezes a pessoa fica assim, mas o que eu estou fazendo de errado? Às vezes ela está fazendo tudo certinho, mas é uma deficiência hepática de uma enzima do fígado. Então, vai precisar tudo. O que eu falo para o meu paciente que tem isso é assim, olha, quanto melhor for a tua alimentação e tu fizer atividade física, menos remédio você vai precisar de tomar. Mas se fizer tudo direitinho e precisar de remédio, isso é a verdadeira indicação do remédio. Precisa tomar, vamos ter que tomar. Né? Vamos proteger. Eu falo, quantas pessoas você conhece que morreu porque teve um infarto ou um derrame? Certamente você conhece. Quantas pessoas você conhece que morreu porque tomava um redutor de colesterol? O livro fala que pode ter uma hepatite medicamentosa, mas a medicina muitas vezes é um exercício de bom senso. Você tem que ver que lado que a balança pesa mais. Então, não posso deixar você jovem, com 45 anos, com 1.400 de triglicerídeos. Então, não tenha culpa, minha amiga. Procura ter uma alimentação saudável, faz atividade física, tenha uma alimentação boa, faça terapia, porque é bom para todo mundo, mas vai ter que tratar. Ok, obrigado, Tá querido. bom. Qualquer coisa a gente volta contigo. Agora, Elison, de um modo geral, o que uma pessoa precisa observar em si para concluir de alguma forma que o meu problema é emocional? Bom, eu acho que, primeiramente, a pessoa sente essa necessidade de estar bem com ela mesma e com o mundo à sua volta, né? Então, essa relação que eu tenho comigo mesmo
se é uma relação de culpa, uma relação que eu acabo fazendo uma doença em mim, né? A gente sabe que muita coisa que a gente vive, né, falando da mulher especificamente, é também de fundo psicossomático, quer dizer, de causas emocionais, por conta de eu não saber lidar com o problema, eu faço uma doença em mim, né, isso acontece, então eu preciso saber, eu percebo essa demanda, essa necessidade, porque eu não estou bem comigo mesmo. E automaticamente eu não vou estar bem com as pessoas no relacionamento social, né? E eu observo aquilo que não é suportável para mim. E aí eu já passei da linha, já passei do momento de estar procurando uma ajuda psicológica, né? Que eu poderia estar prevenindo, como a gente falava, esse problema. Mas quando o problema já chega, eu já estou aí tentando tapar buraco, né? Eu já estou, às vezes, tomando remédio, ou às vezes tem medo de ir no médico, né? E acho também que tudo é psicológico ou é espiritual, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Sempre descartar primeiro os fatores físicos, né? Então ir ao médico é necessário nesse sentido, mas também saber que muitos dos nossos problemas é de fundo emocional, é de fundo psicológico. Obrigado, meu querido. Leila, para quem é a próxima pergunta? Para a doutora Elizabeth. Pois não, vamos em frente. Só um minutinho, deixa eu me ajudar aqui. Isso, fica tranquila, a gente está acompanhando. Ela não quer se aí. identificar. Temos uma filha de 1 ano e agora soubemos a notícia que teremos outro. Eu e minha esposa estamos pensando em realizar a ligação de trompas. O nosso médico falou para refletirmos bem. Ainda tem um bom caminho até o parto, mas ainda não decidimos. Estamos pensando fazer isso, pois temos dificuldade em evitar filhos. O que a igreja diz a respeito da ligação? E que métodos seriam aconselhados para nós? Obrigado, Leila. Doutora Elizabeth, por Não favor. tem dúvida nenhuma que você tem que pensar muito, vocês dois têm que pensar muito. Porque, vamos só falar em termos humanos primeiro. Vocês têm um filho e outro a caminho. Então, vocês devem ser jovens. Em termos humanos, não é recomendável fazer a laqueadura, porque o índice de arrependimento é muito grande. Nos congressos tem sido apresentada uma porcentagem enorme de arrependimentos, de diferentes causas, né? Então, humanamente, não é recomendável uma laqueadura simplesmente porque eu não quero mais ter filho, né? Existem contraindicações físicas para a laqueadura, psicológicas, enfim, humanas para a laqueadura. Agora, no sentido religioso, é completamente contraindicado, é realmente condenada a laqueadura, sobretudo assim, só porque eu não quero ter filhos, né? Como vocês colocaram. É possível, sim, usar o método natural, mesmo que você, esposa, não tenha um ciclo regular, é possível você conhecer bem o seu corpo, é possível vocês planejarem. Quando você diz assim, nós temos dificuldade em evitar filhos, mas será que vocês evitaram bem, vocês se conhecem bem? Será que vocês aprenderam bem com alguém que saiba mesmo? Em princípio, a laqueadura deveria ser a última da última, da atitude, tanto humanamente falando e, sem dúvida, espiritualmente falando. Obrigado, doutora. Priscila, eu estou aqui com essa amiga que identificou-se, mas eu não vou dizer o nome dela, ela é de São Paulo. Ela diz, eu gostaria de saber se existe algum estudo sobre gravidez depois da menopausa. Isto é possível com tratamentos se engravidar? Naturalmente, não. Depois da menopausa? Sim. Não. O que existe são métodos artificiais de gestar, né? Com FIV, com fertilização intravitro e com o óvulo já fecundado e com uma carga extremamente grande de hormônio para que essa mulher consiga levar essa gestação adiante. Quer dizer, as razões para isso precisam ser muito, muito graves. Não não naturais. sei se existe razão para isso. Pois não sei se existe uma razão lógica, racional, para alguém engravidar depois da menopausa. Veja bem, a menopausa não quer dizer que falhou uma menstruação ou duas. Quer dizer, tem que ter se instalado mais de um ano. Mais de um ano de falta da menstruação e tal. Aí, realmente... Não, né, não tem estudo. Na Bíblia tem.
Na Bíblia tem quem engravidou depois, na idade avançada. Mas não existe, não, uma gravidez espontânea depois de estabelecida a menopausa. E eu não consigo entender, não existe uma razão racional, médica, adequada para uma gravidez desejada com métodos artificiais depois da menopausa. Porque é ruim para a mulher também, é risco para ela também. Para ela, para o bebê. Às vezes, sabe, Ricardo, o médico quer brincar de ser Deus e começa a desafiar. Eu não aconselharia nem do ponto de vista humano, nem do ponto de vista religioso. Quando eu digo do ponto de vista humano, se você perguntar só para a doutora Priscila, independente da crença que eu tenho, da religião que eu sigo, não vejo benefício nenhum. O risco é muito grande. Perfeito, obrigado. Está claríssimo. Claríssimo. Por gentileza, Leila, próxima pergunta. Eu vou estender para o Ellison, mas também vou estender para a doutora Priscila. Olha lá, Priscila, primeiro o Ellison, depois que é você. Kelly, me ajuda, Kelly. Ela disse o nome, mas eu não vou identificá-la, não. Ela disse que tem 28 anos, tem 1,65 m e 78 quilos. Não consigo parar de comer. Só paro quando sinto o estômago bem cheio. Já passei com vários endocrinologistas, mas tenho dúvida dos procedimentos. Será que o caso é de um psiquiatra? Pode ser, né? Pode ser, mas também pode não ser. Então, na verdade, essa questão, até do outro caso, né, que a doutora Priscila falava, são questões muito, às vezes, muito físicas mesmo, muito biológicas, né? Mas comer muito tem muito a ver com ansiedade. Então, e a ansiedade tem muito a ver com a não aceitação de si mesmo, né? A não aceitação da realidade, a não aceitação das limitações, uma insegurança diante da vida, né? Diante daquilo que ela está vivendo nesse momento. Quer dizer, é uma jovem, né? 28 anos, é uma pessoa jovem ainda. E muitas mulheres, chegando aí nos 28, 30 anos, é muito comum a gente perceber essa ansiedade com relação também a casamento, também a ter filhos, né? Porque a mulher, ela tem uma questão da idade, né? Chega numa certa idade que a menopausa vem e que, né, acaba a possibilidade de ter filho, que é o que a doutora Elizabeth acabou de dizer. E isso causa, naturalmente, uma ansiedade, mas eu preciso saber lidar com essa ansiedade. Como saber se o caso dela é psiquiátrico? Que é a pergunta dela para você, objetivamente. Pois é, a gente teria que ter mais argumentos aí, mais dados, mais dados da parte dela, para saber se realmente. Eu sugeriria que ela, primeiramente, procure o psicólogo, porque o ato de comer não tem a ver com uma questão biológica, uma questão física, entendeu? Tem a ver com uma questão de ansiedade, que é psicológico. Né? Agora tem que ver se tem algo mais profundo. Então, o psicólogo vai saber dizer se o caso dela precisa mesmo de um encaminhamento para o psiquiatra e, no caso, a medicação. Perfeito. Obrigado, querido. Doutora Priscila, por favor. Nós temos minha 2 amiga, minutos. tá. 1 minuto. Ai, meu Deus. Tá. Não, eu vou tentar simplificar ao máximo. Isso é muito comum em pacientes jovens do sexo feminino. E o que eu costumo dizer na consulta? Eu brinco da seguinte maneira: faz de conta que eu posso separar a sua cabeça do seu corpo. Isso não é possível, né? Não gosto dessa comparação. O ser humano é único, pleno, mas do ponto de vista didático, eu sempre falo assim: primeiro vamos fazer assim, vamos separar o corpo da cabeça. O que eu quero dizer? A cabeça do ponto do diagnóstico psiquiátrico, de ansiedade por si, de tratar com medicação, vamos dizer, então, do lado da psiquiatria. Então, eu vejo a parte metabólica. E aí tem várias situações que aumentam a fome, sim. O próprio tecido adiposo, a gente sabe hoje em dia que antes a gordura, a gente achava que era só para armazenar energia. Hoje em dia a gente sabe que o tecido adiposo, ele produz vários outros hormônios que vão fazer com que a tua obesidade perpetue. Então, resumindo, eu tenho que fazer um check-up metabólico. Por que você falou que é endocrinologia e metabologia? Endocrinologia são os hormônios. E metabologia é o metabolismo do açúcar, da proteína, do carboidrato. Então, por exemplo, uma pessoa que tem muita insulina, o açúcar fica constantemente baixo. Essa pessoa vai ter desespero por açúcar. Então, se eu mudar o esquema da alimentação dela, então, talvez melhore nessa compulsão. Ou pode ser que seja uma compulsão mesmo, falta de serotonina, nível do sistema nervoso que ocorre depois das 18 horas, ela vai ter que tomar um antidepressivo para aumentar a serotonina e melhorar a compulsão. Então, assim, primeira coisa, não tem muito tempo para destrinchar.
Às vezes, Ricardo, você vai comprar uma calça jeans, você entra em 5 lojas. E não significa que as outras calças jeans não eram boas. Você tem que achar uma calça jeans que lhe vista bem. Médico é mais ou menos por aí. Amiga, se os outros endócrinos não fizeram esse detalhamento, somos todos humanos, a gente erra. Procura outro, não desiste não. O teu problema não é um problema fácil. Não existe solução fácil para problema difícil. Quase 50% da população está acima do peso, não obesa. Está com sobrepeso leve. Então, tem muita razão de ordem emocional, tem muita ansiedade, tem muito distúrbio de insulina, de ovário, de tecido adiposo. Então, aí depois a gente junta a parte central com a parte periférica e acha uma opção para você. Mas sempre tem jeito. Obrigado, Não querida. pode desistir. Eu sinto muito interromper, nós chegamos ao final do nosso programa, o tempo já esgotou, inclusive. Doutora Elizabeth, muito obrigado. Obrigado, doutora Priscila. Sempre às Obrigado, ordens. Elson. Obrigado, Leila. E muito obrigado a você que participa com a gente, assim, com tanta confiança. É um privilégio enorme. E é muito importante também lembrar aquilo que a doutora Elizabeth nos falou, a doutora Priscila também, o Elson em outras oportunidades. A nossa conversa aqui no Trocando Ideias, ela não pode ser assim não existe nada de conclusivo aqui. Você precisa dar continuidade a tudo aquilo que você escutou aqui, que lhe chamou a atenção, para que você mesmo possa cuidar da sua saúde, sua família precisa muito de você. Enfim, obrigado pela confiança e continue conversando em casa, acima de tudo. Um grande abraço e até o nosso próximo Trocando Ideias.